Oi, minha gente! Eu sou o Alexandre Joper e estamos dando início à aula de número 33 de nosso curso gratuito sobre a parte geral do Código Penal. E hoje o assunto é a antijuridicidade. Mas você já bem sabe que para que se fale em crime, em primeiro lugar há que se ter fato típico, primeiro degrau, primeiro nível para responsabilização de um indivíduo no campo penal. E justamente por isso, você deverá, em primeiro lugar, verificar se está diante de um fato que goze de tipicidade. Porque se você não estiver, se você estiver diante de um fato atípico, seja diante da ausência de uma conduta penalmente relevante, seja porque não há relação de causalidade entre o comportamento e o resultado, quando esse elo causal é exigível, seja porque aquele fato não encontra perfeita adequação a algum modelo típico incriminador. Quando o fato é atípico, você tem um irrelevante penal. Você não alcançou aquele primeiro nível. E nessa situação é absolutamente prescindível, é desnecessário você vislumbrar a existência ou não da antijuridicidade. Você só vai se preocupar, você só vai verificar se o fato é ou não é antijurídico quando você concluir que já galgou o primeiro nível, o primeiro degrau, o fato típico. Agora, concluindo pela existência do fato típico, você passa a analisar a antijuridicidade, que vem a ser o segundo requisito analítico para a existência do fato criminoso. Antijuridicidade que vem a ser a contrariedade entre o fato e o ordenamento jurídico. E quando que existirá essa contrariedade entre o fato e o ordenamento jurídico? Quando o fato não estiver justificado, não estiver acobertado por alguma causa de exclusão da ilicitude. Porque você pode ter perfeitamente um fato que se adequa a algum encarte típico e incriminador, todavia esse fato é justificado e, por conseguinte, não é criminoso. É o exemplo emblemático do homicídio praticado em legítima defesa. Note você que nesse exemplo, você alcança o primeiro nível. Você tem fato típico, o indivíduo de fato mata alguém. Todavia, aquele homicídio está justificado pela legítima defesa, está acobertado por uma causa de exclusão da ilicitude. E, portanto, você não teria o segundo nível, você não teria o segundo degrau de responsabilização criminal. E, por conseguinte, crime você não teria. Por isso que se fala com muita propriedade que todo crime é um fato típico, mas nem todo fato típico é um crime. Porque, eventualmente, aquele fato, conquanto típico, pode não ser antijurídico. Do contrário, pode ser um fato permitido, lícito. Agora, é evidente que você aprendeu lá no início do curso que, diante do caráter fragmentário do direito penal, este tem por escopo, por objetivo, quando estipula quais são os fatos típicos, quais são os tipos penais incriminadores, ele visa tutelar determinados bens jurídicos fundamentais à convivência social.
Quando você insere no Código Penal o artigo 121, matar alguém, cuja pena, na modalidade simples, é de reclusão de 6 a 20 anos, o legislador objetiva tutelar a vida. Quando ele insere o artigo 155, ele objetiva proteger, tutelar o patrimônio. Quando ele insere o artigo 139, que diz respeito à difamação, ele objetiva tutelar a honra. Pois bem, se esse é o objetivo da inserção de tipos penais incriminadores em nossa legislação, pode surgir uma pergunta natural. Ora, se antijuridicidade é contrariedade do fato ao ordenamento jurídico, todo fato típico não deveria ser contrário ao ordenamento jurídico? De fato, esse raciocínio é bastante razoável. Ora, à medida em que o legislador inseriu o artigo 121, considerou típico o comportamento de matar alguém, é porque matar alguém é, em princípio, contrário ao ordenamento jurídico. Se o legislador considerou típica a conduta de subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, é sinal de que a conduta de furtar é, em princípio, contrária ao ordenamento jurídico. Você conclui, então, que a antijuridicidade ela é alcançada quase como um pulo automático diante da existência do fato típico. Ou seja, a tipicidade funciona como um fator indiciário da antijuridicidade. Se você alcançou o primeiro degrau, fato típico, em princípio você já vai no embalo ao segundo nível, a antijuridicidade. É como se fosse uma relação, de forma coloquial, entre fumaça e fogo. Você já aprendeu que, em regra, onde há fumaça, há fogo. Em regra, onde há tipicidade, onde há fato típico, há antijuridicidade, há ilicitude. Mas essa regra, ela não é absoluta. Apesar do fato típico ser um fator indiciário da antijuridicidade, apesar do fato típico, em regra, ser antijurídico, excepcionalmente, irão se apresentar situações justificantes. Situações de exclusão da antijuridicidade. Como é o caso do furto praticado em estado de necessidade, da lesão corporal praticada em legítima defesa, da lesão corporal praticada em atividade desportiva, ou seja, no exercício regular do direito, da privação de liberdade de alguém no reto cumprimento do dever legal, no cumprimento de um mandado de prisão. Situações que, embora típicas, não são antijurídicas. Por quê? Porque são acobertadas por causas de exclusão da ilicitude. Resumindo isso tudo, você conclui que o conceito de antijuridicidade, ele é extraído, ele é encontrado por exclusão. E o que eu quero dizer com isso? Todo fato típico é, em regra, antijurídico, vírgula, salvo se estiver presente uma das causas de exclusão da antijuridicidade. Todo fato típico é antijurídico desde que não justificado. E assim chegamos à noção fundamental
da antijuridicidade. Na doutrina, há quem classifique a antijuridicidade em antijuridicidade formal, de um lado, e antijuridicidade material, de outro. Von List, por exemplo, ensina que a antijuridicidade formal é o comportamento que viola a lei penal, enquanto a antijuridicidade material seria o comportamento que viesse a ferir o interesse coletivo tutelado pela norma. Ora, essa classificação, ela se revela, ao menos de olhos desarmados, completamente despicienda e só fomenta a confusão. E por que digo isso? Porque a antijuridicidade dita formal, por Von List, na verdade, ela se traduz na própria tipicidade do fato. A bem da verdade, então, só existe uma antijuridicidade, que é a antijuridicidade material, sendo desnecessária essa classificação. Mas já que estamos falando em classificações possíveis, há também quem enxergue a antijuridicidade sobre dois enfoques possíveis. Um enfoque de natureza subjetiva e um enfoque de natureza objetiva. Para aqueles que enxergam a antijuridicidade sob o ângulo subjetivo, como foi o caso de Antolisei, essa antijuridicidade só estaria presente quando houvesse a contrariedade entre o comportamento e o ordenamento jurídico e fosse o agente capaz de entender e de querer. Ou seja, só existiria antijuridicidade se estivesse presente a imputabilidade. A antijuridicidade para os partidários dessa orientação subjetiva, a antijuridicidade estaria ausente quando o indivíduo fosse incapaz de entender ou de querer por força da sua inimputabilidade. Então, se alguém portador de doença mental que anulasse a capacidade de entender ou de querer matasse alguém, para os partidários da antijuridicidade subjetiva, esta estaria ausente. Embora você tivesse um fato típico, você não teria fato antijurídico. Essa é a orientação hoje minoritária. A maciça doutrina enxerga a antijuridicidade de forma objetiva, ou seja, uma antijuridicidade descolada da noção de imputabilidade. Uma antijuridicidade que existe tão somente com a contrariedade do fato típico em relação ao ordenamento jurídico. Uma antijuridicidade que existe diante da ausência de qualquer causa de justificação. Ainda que o indivíduo seja inimputável, ainda que não tenha capacidade de entender ou de querer. E essa noção, por que ela é maciçamente adotada? Porque ela está coadunada com a nossa legislação. Nós já bem sabemos que se algum inimputável, um menor de idade ou um portador de doença mental, mata alguém sem estar amparado por legítima defesa, por estado de necessidade, por estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, se ele mata uma pessoa, você tem fato típico, primeiro degrau, por não existir qualquer causa de justificação no exemplo. Você tem o segundo degrau, que é a antijuridicidade. Ah, mas Alexandre, ele é inimputável. Sim, ninguém nega isso. Mas a sua inimputabilidade terá relevância não na antijuridicidade,
mas sim em relação à culpabilidade. Já vimos, é o terceiro nível para se responsabilizar alguém no campo penal a título de imposição de pena. Então, aquele inimputável, conquanto tenha, ao matar alguém, praticado fato típico e antijurídico, por força de sua inimputabilidade, terá afastada a sua culpabilidade, isentando-o de pena. E no caso específico do doente mental, ser-lhe-ia imposta a chamada medida de segurança. E ao menor de idade, a imposição de medida socioeducativa prevista no ECA. Dito isso, e já com a noção de que a antijuridicidade é encontrada por exclusão, que a antijuridicidade ela existe diante de um fato típico, salvo se estiver presente uma causa que a exclua, nós temos que analisar as causas de exclusão da antijuridicidade, também conhecidas como causas de exclusão da ilicitude, ou discriminantes, ou justificantes. A primeira observação que eu faço sobre esse assunto é de que seria impossível ao legislador prever diante do dinamismo da vida, do desconcertante espetáculo de nosso cotidiano, das evoluções culturais e de costumes, da noção ética do correto e do permitido, extremamente dinâmica. Seria impossível ao legislador estratificar uma relação fechada de todas as situações consideradas permitidas ou justificadas pelo ordenamento jurídico. De sorte que, desde logo, há que se registrar que a relação legal de causas de exclusão da antijuridicidade, ela não é taxativa. Ela é meramente exemplificativa, porque você poderá perfeitamente encontrar situações supralegais de exclusão da antijuridicidade, fundadas nos elementos de autointegração da lei penal, em analogia em bonam partem, nos costumes, nos princípios gerais do direito, que são aptos na criação de causas supralegais de justificação. Como é o caso, como veremos em momento oportuno, do consentimento do ofendido quando haja bem de natureza disponível e que este consentimento se dê por pessoa capaz de consentir e que essa anuência se dê anteriormente ao fato. Nós trataremos do consentimento do ofendido como causa supralegal de exclusão da ilicitude em momento oportuno. Mas já vimos lá no início do curso também que o ato, por exemplo, de furar as orelhas de uma filha recém-nascida para a colocação de brincos, embora você tenha fato típico, embora você não tenha na lei nenhuma causa de exclusão da ilicitude, essa antijuridicidade estará excluída por força dos costumes e dos princípios gerais do direito. E você não teria fato criminoso, embora típico. Então, vencida essa etapa de que existem causas supralegais de exclusão da ilicitude, nós iremos voltar as nossas atenções para as causas legais,
ou seja, aquelas textualmente previstas em nossa legislação. E nós temos as 4 situações fundamentais, conhecidas como causas genéricas de justificação, porque se aplicam, previstas na parte geral, se aplicam em regra, todos os injustos penais. E essa relação se encontra no artigo 23 do Código Penal, que diz o seguinte: não há crime, ou seja, o fato sequer é criminoso, quando o agente o pratica em estado de necessidade, primeira situação, em legítima defesa, segunda situação, em estrito cumprimento do dever legal, terceira, ou no exercício regular do direito, quarta situação fundamental genérica de exclusão da ilicitude. Cada uma delas com suas particularidades próprias e que, por isso, serão analisadas de forma particular em aulas independentes que se seguirão ao encontro de hoje. Mas é importante você saber, desde logo, que, apesar de existirem essas 4 situações fundamentais do artigo 23, você pode encontrar outras situações de exclusão da ilicitude previstas em lei, fora da parte geral, ou seja, tanto na parte especial do Código, como também na legislação penal extravagante. Exemplo de exclusão da ilicitude, prevista na parte especial, diz respeito ao artigo 128 do Código, que fala: não se pune o aborto praticado por médico, 1, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, 2, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Outro exemplo, artigo 142 do Código Penal, não constitui injúria ou difamação punível, 1, a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador, 2, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar, e 3, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Na maioria das vezes, as causas de exclusão da ilicitude previstas na parte especial ou na legislação extravagante já, de certa forma, encontrariam resguardo naquelas 4 situações justificantes fundamentais do artigo 23º, mas o legislador, por precaução, resolveu inseri-las. Na legislação extravagante também encontramos, como já frisado, como é o caso do artigo 37, inciso 1 da Lei 9.605, de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, que considera lícito o abate de animal protegido por lei para saciar a fome do agente ou de sua família, situação que já encontraria resguardo no estado de necessidade. Dando seguimento ao tema, é importante frisar que cada uma dessas 4 situações fundamentais de exclusão da antijuridicidade, cada uma delas tem seus requisitos próprios, objetivamente descritos na lei. Você só poderá falar de uma legítima defesa, segundo contextualiza o artigo 25 do Código Penal, quando exista uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, e que haja emprego dos meios necessários para a defesa de forma moderada. Esses são os requisitos objetivamente descritos. Só há que se falar, por sua vez, em estado de necessidade, regulado no artigo 24, quando estejamos diante de um estado de perigo
a direito próprio, a bem jurídico próprio ou alheio, e que não haja outro meio para resguardar este bem, senão o sacrifício de outro. Por sua vez, também, você só poderá falar nas justificantes elencadas no artigo 23, inciso 3º, quando você esteja diante de um reto cumprimento de um dever imposto pela lei, estrito cumprimento do dever legal, ou você esteja em pleno exercício de uma faculdade que lhe foi conferida pelo ordenamento jurídico, exercício regular do direito. Então, cada uma delas com seus requisitos legalmente exigidos. Agora, isso basta? A pergunta que se impõe é essa. A mera existência, o preenchimento dos requisitos objetivos legalmente previstos para cada uma dessas justificantes é o suficiente para você excluir a antijuridicidade do fato? Ou, além deles, é necessário que o indivíduo atue com conhecimento da situação justificante, que atue com a consciência de que está agindo acobertado por aquela excludente da ilicitude. Essa é que é a celeuma que se propõe. E os exemplos irão ajudar bastante a você compreender e chegar a uma conclusão própria. Suponhamos um indivíduo que, com um objetivo exclusivo de lucro, furte um caríssimo medicamento de uma farmácia. Ao chegar em casa, já com o objetivo de revender aquele medicamento ao mercado paralelo, para obtenção de lucro, ele descobre perplexo que seu filho está tendo uma crise de uma doença rara, cujo único tratamento possível é a administração justamente daquele caríssimo medicamento, que ele, diante de seus parcos recursos, não teria jamais condição de adquirir. E nem este medicamento seria oferecido junto à rede pública de saúde. E ele, para salvar a vida do filho, ministra a medicação. Objetivamente, veja bem, que curioso, objetivamente, você estaria diante de uma situação de estado de necessidade. Estão preenchidos os requisitos do artigo 24. Agora, ele quando atuou, quando ele furtou aquele medicamento, ele furtou com conhecimento de que estava tendo que furtar aquele medicamento para salvar a vida de um filho? Ele tinha conhecimento da situação justificante que objetivamente acabou se concretizando? Não. Querem ver outro exemplo? O indivíduo querendo matar uma pessoa. Vem por trás dessa pessoa, Tício querendo matar Mévio. Tício armado vem por trás de Mévio e efetua 5 disparos nas costas de Mévio. Só que descobre-se depois que quando Tício efetuou aqueles disparos pelas costas de Mévio, Mévio, instantes antes de ser colhido pelos tiros, estava prestes a matar a irmã de Tício com uma facada. O que você percebe aí? Objetivamente, Tício, quando atirou, teria atuado em legítima defesa de terceiro. Agora pergunta-se, ele conhecia essa situação justificante? Ele, quando atirou,
estava com o intuito de defender a irmã de uma agressão injusta e iminente? Quando ele atirou por objetivo puro e simples de matar um desafeto qualquer, no caso Mévio. Um terceiro exemplo, um mau policial, por mera vingança, resolve prender o seu vizinho sem qualquer motivo. De forma arbitrária, por revanchismo. Só que, ao chegar à unidade policial, descobre que, coincidentemente, por força do destino, no dia anterior havia sido expedido mandado de prisão preventiva em relação àquele vizinho. Justamente dentro da circunscrição em que atuava aquele policial. Pois bem, objetivamente, se você analisasse a questão, você concluiria que o policial atuou no estrito cumprimento do dever legal em relação àquela privação de liberdade. Agora, pergunta se ele conhecia esse fato? Ele atuou com o objetivo de cumprir um dever legal que lhe era imposto? Ou atuou por mero revanchismo em relação ao vizinho? Se você concluir que a mera existência dos requisitos objetivos bastam, nem aquele que furtou a farmácia, nem aquele que matou o Mévio a tiros pelas costas, nem o mau policial que prendeu o vizinho por mero revanchismo, nenhum dos três responderia por crime. O primeiro estaria acobertado pelo estado de necessidade, o segundo pela legítima defesa de terceiro, o terceiro pelo estrito cumprimento do dever legal. Agora, é natural que essas situações conduziriam a uma injustiça. E daí surgiu uma teoria que hoje é bastante aceita, a maioria da doutrina encampa, chamada teoria dos elementos subjetivos das causas de justificação. E por essa teoria, o reconhecimento de uma causa de exclusão da antijuridicidade demanda não só o preenchimento de seus requisitos objetivos, como também, em adição, um elemento suplementar, qual seja, o conhecimento da situação justificante. Ou seja, sem esse conhecimento da situação justificante, ainda que presentes os requisitos objetivos, não há que se falar em exclusão da ilicitude. Então, aderindo a essa teoria dos elementos subjetivos das causas de justificação, naquele primeiro exemplo, quem rapinou o medicamento deveria responder por furto. Não deveria ser socorrido pelo estado de necessidade, porque, embora estivessem preenchidos os requisitos do artigo 24, ele não conhecia a situação justificante. Ele atuou com o objetivo de lucrar com aquele medicamento. No segundo exemplo, não há que se falar em legítima defesa de terceiro. O sujeito responderia por homicídio, porque atuou com o objetivo de matar o desafeto e não para defender uma irmã. No terceiro exemplo, o indivíduo responderia por abuso de autoridade. Por quê? Porque promoveu a enxovia de seu vizinho, a clausura, a privação de liberdade, por mero revanchismo, sem a ciência do precedente mandado prisional. Então, essa é a teoria dominante. Há quem não concorde com ela. Flávio Monteiro de Barros, por exemplo, acredita
que a mera existência dos requisitos objetivamente descritos na lei para o reconhecimento das causas justificantes é suficiente para você afastar esse segundo requisito analítico do crime. Mas veja bem, ainda que você não fosse partidário da teoria dos elementos subjetivos das causas de justificação, em uma situação, pelo menos, em uma situação, o seu reconhecimento é expresso. Então, se algum dia perguntarem para você num concurso, numa prova, num teste, enfim, não importa, a teoria dos elementos subjetivos de justificação, das causas de justificação, encontra amparo legal. Nós já vimos que amparo doutrinário ela encontra maciço e também jurisprudencial. Agora, amparo legal em uma situação sim, que é a do estado de necessidade. Só há estado de necessidade legalmente quando há conhecimento da situação justificante. E por quê? Porque a redação do artigo 24 leva a essa conclusão. O artigo 24 determina que considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio à lei, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Ou seja, quem pratica o fato para salvar de perigo. É necessário, pelo próprio texto legal, que haja o conhecimento de que eu estou atuando para salvar uma situação de perigo. Daí porque, em relação especialmente ao estado de necessidade, a teoria dos elementos subjetivos de causa de justificação, ela tem adoção expressa. Minha gente querida, foi mais uma vez um enorme prazer estar com vocês. Se gostaram do encontro, aquele like é sempre bem-vindo no vídeo. Inscrevam-se no canal, isso é muito importante para que você possa ser notificado de todas as aulas do curso. As dúvidas, o canal para a solução das mesmas é o e-mail que aparece aí na tela. No mais, eu desejo a vocês tudo de bom, bons estudos e até a próxima!